Saudação, pessoal. Estamos na área, no ar e nas redes para mais um vídeo aqui do canal 30 do Segundo Tempo, sua mídia alternativa para ouvir sobre futebol. Nosso time é formado por comentaristas independentes e torcedores apaixonados. Então, se você é como nós, venha com a gente. Se inscrevendo no canal, dando like no vídeo, fazendo seu comentário e divulgando para seus amigos. E hoje, como é segunda-feira, é dia de falar de segunda divisão. Eu sou o José Cochanovas para mais um Conexão Série B. Penúltimo vídeo desse quadro aqui do ano, né? Do ano 2022. Bora lá? Bom, resta apenas agora uma rodada, né? Para acabar e para acabar o campeonato e como de costume, não vai faltar emoção para a última rodada, né? Tá certo que falta apenas aqui, tem apenas dois times brigando ainda para não cair e quatro times brigando pelo acesso. Então esse vídeo de hoje aqui vamos focar um pouco nesses times aí que tá nesses times que eu comentei. Começando pelo rebaixamento, já se definiu os rebaixamentos de Náutico, Brusque e Operário, né? Restando ali na briga o Novo Horizontino e o CSA. Se existisse merecimento aqui no futebol, em tese o CSA deveria cair, pois passou boa parte do campeonato na zona de rebaixamento. Mas como isso não é uma realidade, né, para o futebol, né? O merecimento, sim ou não, né? Faltando uma rodada, o CSA só depende dele, né? Para escapar. Só que o problema é que ele tem aqui, vai jogar contra o Cruzeiro, né, no Mineirão, o que pode influenciar aqui muito é qual Cruzeiro que vai jogar, né? Se é aquele Cruzeiro logo depois do título, que ficou ali, deu uma relaxada na coisa, ou que o Cruzeiro que jogou contra o Novo Horizontino, né? Que deu uma goleada lá em cima do Novo Horizontino na rodada passada. E o Novo Horizontino, que levou essa goleada do Cruzeiro, entrou na zona de rebaixamento, né? No rebaixamento. Pega também fora de casa o time rebaixado, que é o Operário. Então, o Operário só resta terminar aí com honra, né? Na frente da sua torcida após esse fiasco aí do rebaixamento. É bem complicado aqui dizer quem que vai cair mais, porque em tese o CSA joga com o adversário mais difícil, né? Mas só que ele tá de férias, então pode ser até que já tenha até liberado os jogadores. Eu não sei como é que vai jogar o Cruzeiro em si, e o Operário tem essa questão da terminar em honra, né? Por ser os dois jogarem fora e ter. Eu acho que até que o CSA acaba escapando, porque até pelo fato que ele vem assim, meio embalado, ele ganhou na última rodada do Vila Nova, que é um time que veio crescente na segunda divisão, conseguiu sair da zona de rebaixamento. Então, isso dá um embalo, acho que melhor para o CSA. Talvez essa é uma vantagem que ele tem. E o Novo Horizontino ao contrário, né? Ele levou uma goleada, jogando em casa, levou uma goleada, daí entrou na zona de rebaixamento. Não sei se já tinha entrado, não tô me guarda assim, mas entrou agora no momento pior que tem, né? Então isso pode influenciar negativamente para ele cair. Então, por esses fatores aqui, principalmente esse de estar embalado ou não, e conforme for a última rodada, talvez o CSA leve um pouquinho vantagem para escapar. Já no acesso, tem basicamente Sport Bahia brigando por uma vaga. Vida muito difícil do Sport, né? Porque precisa golear seu jogo contra o Vila, e o Bahia e o Vasco também precisam perder de goleada, né? O Bahia pelo CRB e o Vasco contra o Ituano. Então, aqui o Bahia e o Sport jogam fora, assim como o Vasco, né? Mas mesmo assim, jogando Bahia e Sport jogando fora, acho muito pouco provável que eles percam de goleada, né? Então a vida está muito difícil mesmo pro Sport nesse sentido. Então o Sport ele tem que ganhar, golear e torcer por pelo menos uma goleada do seu adversário direto ali, né? E, e também agora o outro confronto, que é o confronto decisivo, mais emocionante, e que vai ser vamos dizer, a final da Série B, e vai ser Ituano e Vasco, né? O Ituano e a história do Ituano aqui talvez seja o jogo mais importante da história do time do Ituano. Nunca jogou a Série B, a Série A, aliás. Está aí uma vitória desse fato aí que seria histórico, tanto para ele quanto histórico para o Ituano como o futebol brasileiro, né? Aqui também o Ituano, em questão de histórico, assim, o Ituano vem fazendo bons jogos, né? Contra
contra times da ponta lá, se eu não me engano, ele tirou pontos dos 4 primeiros lá, tirou do Cruzeiro, tirou do Grêmio, tirou do próprio Bahia, do Vasco, que também tirou pontos no primeiro turno. Então isso pode, e ganhou fora agora, o Ituano ganhou fora na outra rodada, tá animado ali, vai jogar em casa, né? Tem a torcida contra o Vasco, que por ser grande, mas bastante gente torce contra o Vasco. Então, aqui, e o Vasco também vem uma derrota frustrante, né, na rodada anterior, perdendo em casa para um dos piores mandantes do campeonato, que foi o Sampaio Corrêa, decepcionou sua torcida. Então, ao contrário como eu falei, do Ituano, que veio de uma boa vitória do Londrina fora de casa, o Vasco veio perdendo em casa, para um time que não é um dos melhores que joga fora. Então, isso pode dar uma diferença favorável ali para o Ituano, como eu falei ali, a questão eu acho que isso influencia, por isso que eu coloco aqui, né? O Vasco também vai ter que usar muito a força do peso da camisa dele, assim, da tradição, da boa vibração da torcida, porque vai conseguir esse acesso, porque futebol, ao longo do campeonato inteiro, o Vasco vem jogando muito mal. Ele não teve, assim, lapsos de jogar bem e ganhou muitos jogos meio que sorte para lá. Então, assim, não existe, como eu falei, não existe merecimento, né? Se existisse, o Ituano seria mais merecedor até com o Vasco, né? Até pelo futebol que apresenta. Então, tem que ser cobrado o Vasco, por ser um time grande, assim, acho que tem que apresentar o melhor futebol, bem melhor futebol que está apresentando, né? Então, e o Ituano aqui, podendo ter a vitória histórica, né? Então, aqui eu acho que para acesso, fica aqui ainda o favoritismo para o Vasco e para o Bahia, né? Apesar que o Bahia tem que. Porque, assim, eu digo do Vasco porque o Vasco, veja, ele pode. Ele tem vantagem do empate contra o Ituano. Então, mas só que se mesmo perder, ele tem ainda a chance de classificar, né? Então, se ele perder ainda aí uma derrota, tem ali uma que diz a bala de prata do Vasco é pro acesso. Se ele perder o jogo, depende do resultado do Bahia, pode conseguir o acesso. Então, mesmo com a derrota. Então, estou falando isso porque a diferença entre o Vasco e o Bahia são apenas do saldo de gols, né? Então, se, por exemplo, se o Vasco perde de 1-0 e o Bahia de 3-0, o acesso cai para o Vasco, mas ele perdendo. Então, vai ser assim, um jogo de sinuca aí no decorrer até durante o jogo, né? Porque lá o Bahia, ele pode estar assim, se o Vasco está perdendo, pô, às vezes está perdendo de um, e o Vasco perdendo de um, compensa ele segurar até ou não ir, querer a vitória. O Vasco da mesma forma, tá perdendo, mas daí o Bahia tá levando goleada lá, ele pode ir para ir, né? Porque então, se os dois levam goleada aí, pode dar essa missão impossível quase do Sport aqui. Então, o único que eu acho que vai ter que jogar para cima são os dois. O Sport vai ter que jogar para cima, porque ele precisa golear para ter chance ainda. E o Ituano, porque uma vitória de 1-0 do Ituano consagra o acesso dele. Então vai ser interessante por essas situações aí da Série B. O Vasco parece que a gente olha assim, é o pior que tem, mas ele tem boa chance de ter. Então, até a derrota ali, o próprio Bahia, né? Então, se ele perde, mas o Vasco perde pelo mesmo no saldo de gols, pode dar a diferença. Mas também isso não pode contar com essa derrota, porque se o empate já tira o empate, eu acho que o Bahia acaba classificando, né? Não consegue alcançar daí por causa do jogo. Então vai ser interessante essa última rodada final aí com esses destaques desses jogos e principalmente desses, né? Primeiro do Vasco e Ituano que vão ser, acho que vai ser aqui um jogo que vai ser lembrado, tomara que seja emocionante o jogo em si. Até eu ia comentar também aqui do Vasco essa questão se como ele joga pelo empate, né? Eu acho que se o Jorginho ele tem esse perfil de jogar às vezes meio retranqueiro. Se ele for para empatar lá, eu acho que perde, né? Então também está complicado para o Vasco disso. Ele tem que saber bem a estratégia, como é que ele vai montar para esse jogo. Se for jogar para empatar, vai perder. Então tem que jogar para tentar ganhar. E se estiver perdendo, talvez segurar. Vai depender do jogo do Bahia também, que joga fora, não vai ser fácil. Vamos ver o que vai dar aí. Beleza? Então vamos ficar na expectativa aí dessa última rodada aí que começou a Série B meio ruim, meio chata, mas no final aí deu bastante emoção aí, como a gente sempre gosta da coisa. Beleza?